Salve Leão e Nilce. E República de Nerd. É coisa de nerd, por favor. Eliezer. Existe alguma teoria ou conceito filosófico que mudou a forma como vocês enxergam a vida? Ah, claro, você tem que absorver coisas durante a sua vida para poder aperfeiçoar o seu jeito de ver o mundo, o seu jeito de enxergar o seu papel e o seu lugar no mundo. Eu já tive várias filosofias, assim, começando com Sócrates, né? O Conhece a Ti Mesmo, que não é dele, é do Oráculo de Delfos, tá? Antes que alguém corra para me corrigir nos comentários, mas ele repetia. E a constatação dele de que a vida não analisada não é digna de ser vivida. Você tem que pensar a sua vida racionalmente. O que acontece? E demorou um tempo para eu entender isso, eu tive que facilitar as coisas na minha cabeça e eu vou facilitar para vocês também. Para mim, o Sócrates foi um dos seres humanos mais importantes que existiu na humanidade. Não estou dizendo isso porque, para minha opinião pessoal, é do impacto histórico das ideias dele. E principalmente sobre como você deve viver sua vida. Porque ele é um cara que, até onde a gente sabe, muito provavelmente, foi influenciado, e acho que eu vou fazer um vídeo explicando isso, pela primeira onda de filosofia, que aconteceu no lugar lá na Turquia chamado Jônia, entre cidades gregas que existiam lá, chamado Iluminismo Jônio, ou Jônico, que os caras começaram a questionar o jeito de explicar o mundo que existia na época por meio de mito, né? Por que tem 4 estações? Porque Hades pegou a filha de Demétre, mas eles entraram no acordo depois, ela tinha que passar 6 meses com ele, 6 meses com ela, e nos 6 meses que ela tem que passar com ele é o outono e o inverno, e quando ela volta para passar com a Demétre, aí é a primavera e o verão, e por isso você tem as estações. Você tinha essas explicações de mito, e eles falaram, não, vamos tentar explicar as coisas racionalmente, tá? E eles fundaram um treco chamado filosofia natural, que é a precursora da ciência. Contanto que até um tempo atrás a gente chamava a ciência de filosofia natural. O livro do Newton, da teoria da gravidade, né? Teoria da gravitação universal dos corpos, é princípios matemáticos da filosofia natural. E depois a gente passou a chamar de ciência. E aí, Sócrates teve a sacada que ele pegou esse princípio racional. Vamos pensar racionalmente como uma coisa funciona aqui. Vamos especular e tentar entender o mundo aqui, usando nossa cabeça. Ele aplicou isso para como você vive sua vida. Em vez de viver como a tradição mandava, como os costumes e tal, ele virou e falou assim, vamos questionar se isso faz sentido e chegar a uma conclusão de como a gente deve viver nossa vida. É a tal da filosofia moral. E isso para mim teve um grande impacto. Tipo assim, eu tô analisando a minha vida racionalmente, as coisas que eu tô fazendo estão certas, porque se você não analisa, você simplesmente é levado por qualquer onda, eu acho que Sócrates está certo na opinião dele de que não é uma vida digna de ser vivida. Você tem que pensar a sua própria vida, você tem que tomar as rédeas da sua vida na sua mão e pensar criticamente, racionalmente, em como você deve agir. Não só isso. Vou dar um exemplo mais recente, que isso daí já é um exemplo mais antigo. Eu estou estudando atualmente o estoicismo, né, que virou a grande filosofia pop agora. Se você está no mundo aí da autoajuda e coisas do tipo, tem muita gente que está tentando traduzir o estoicismo, que é uma filosofia, uma corrente filosófica grega, muito popular em Roma, tá? No mundo greco-romano, quando Roma tomou conta da Grécia toda, dominou a Grécia, né? Mas agora ela está sendo traduzida e diluída, né? Facilitada para ser usada agora com essa linguagem de autoajuda que a gente está vendo e tal, coach e coisas do tipo. Mas é uma filosofia muito interessante. Mencionei aqui, é mencionada na Bíblia, né? Quando Paulo vai para Atenas, ele vai discutir com os filósofos lá, ele vai discutir com os epicuristas e com os estoicos. Eu tô lendo agora, estudando, tô terminando tô na última parte do... Meditações. Não, Meditações já terminei. Epiteto, discurso de Epiteto. E eu tô tentando estudar de fato, sabe? Ler uma coisa que não sabe o que é, para e vai pesquisar. Porque eu quero entender, eu não tô só passando o olho lendo as palavras. E é uma filosofia muito interessante de fato, que é toda aquela coisa de, explicando do jeito mais básico possível, tá? Desculpa você que estuda estoicismo, não tem como eu me aprofundar aqui. Que é aquela coisa que você deve ser indiferente em relação às coisas na sua vida que você não pode controlar. Essa coisa que está acontecendo comigo, está sob o meu controle? Se ela não está, por que eu estou me entristecendo ou me alegrando com isso? A opinião que as pessoas têm de você, o clamor do público, você tem algum controle sobre isso? Não. Então por que você se preocupa com isso? Isso é um exercício difícil, viu? E isso é um ponto que muita gente, principalmente na literatura de autoajuda, pega do estoicismo, que é essa coisa de vou me livrar, não vou me preocupar com as coisas que eu não posso controlar, porque tem até um princípio meio que libertador aí, se você for pensar em relação a isso. Eu posso controlar essa coisa? Não. Então,
Por que eu tô me prendendo? O que não tem remédio, o remediado está, Exatamente. basicamente. É o grande princípio. Só que tem um outro lado também, porque o estoicismo funciona quase como um código moral muito estrito. Porque tem um outro lado disso. Se você deve ser indiferente em relação às coisas que você não controla, as coisas que você controla são só da sua responsabilidade. E é essas coisas pelas quais você tem que se julgar. O que é? O que eu posso controlar? Então você tem total responsabilidade sobre isso. Não tem como passar para ninguém, não tem como culpar ninguém. O que é o que você pode controlar? É a sua vontade, seus desejos e a impressão que as coisas no mundo têm sobre você. É aquela coisa, você é um vendedor. Vendedor aí são pessoas que têm que ter uma tolerância muito grande com rejeição. Você quer trabalhar com venda, você não é um vendedor ainda. Você vai oferecer o produto para a primeira pessoa. Ela vai negar. Você vai oferecer para a segunda. Nega também. Terceira, quarta, quinta, todas negam. Qual que é a sua reação? Você pode pensar, tem alguma coisa errada comigo? Você pode ter uma impressão negativa. Ou você pode analisar isso, chegando à conclusão de que você está fazendo da forma certa. Chegar à conclusão que o problema é que a rejeição é algo natural dessa profissão. Eu vou ser rejeitado. Se eu quiser trabalhar com isso, o que eu mais vou ver na vida é rejeição. Então por que eu vou deixar isso me afetar? É o seu desejo, aquilo que você quer e as impressões que o mundo dá, que o mundo tem em cima de você, tá? Mas isso é bem difícil, viu, gente? Não, o epiteto é muito complicado. Difícil. Vamos lá. Se você ler Marco Aurélio, o Marco Aurélio, ele era imperador romano, tá? É um dos grandes estoicos que a gente tem hoje. Ele escreveu as memórias pessoais dele, que não foram feitas para ser publicado, tá? Era ele escrevendo com ele mesmo. Por isso tem coisa que nem faz tanto sentido aí, é ele se cobrando, tipo assim, seu idiota, faz isso direito. Tentando viver segundo a filosofia que ele aprendeu, tá? Você tem ele e você tem um outro, que é o Epiteto. O Epiteto é o oposto. Um é o imperador de Roma, o outro era um escravo. Então, quando você lê o Epiteto, em termos de como a pessoa é moralista e como ela é dura com a filosofia e com ela mesma, o Epiteto é muito pior, tá? Que é o que eu tô lendo agora. Por quê? O cara, essa foi a filosofia que ajudou ele a sobreviver como escravo. Ele foi escravo em Roma. E tem a história de que, por motivos que a gente desconhece, provavelmente motivo nenhum, um dia o mestre dele decidiu quebrar a perna dele. Porque quis. O cara foi e quebrou a perna dele. Porque ele era propriedade do cara. Ele era escravo. E aí depois ele é liberto, tá? A gente não sabe todos os procedimentos, provavelmente por uma questão de tempo. E ele vai ensinar filosofia. Então, o cara, para sobreviver isso tudo e as coisas que ele viu, obviamente a filosofia foi uma coisa muito importante. Então, ele tem uma visão bem mais dura dela, tá? O cara, para sobreviver à humilhação de escravo, ter a perna quebrada, ele ficou manco pro resto da vida. Ele teve que se apegar nisso, essa noção de, pelo fato dele ser escravo, tem coisas que ele vai sofrer na vida dele, sobre as quais ele não vai ter controle. Ele tá numa sociedade escravocrata. Ele tem um mestre ruim. Então, tipo assim, o cara teve que desconectar esse sofrimento todo do que era a responsabilidade pessoal dele para poder sobreviver. Então ele tem uma visão bem mais dura, enquanto a visão de Marco Aurélio é bem mais introspectiva, porque é um cara que cresceu na corte. Ninguém quebrou a perna dele. Ninguém quebrou a perna dele. Mas Marco Aurélio, de fato, ele é tido como um exemplo de retidão e moral. Você teve todos aqueles imperadores romanos que eram completamente imorais, né? Você teve um Calígula da vida, você teve um Nero da vida, uma galera doida, né? Enquanto ele, até onde a gente sabe, de tudo que a gente sabe da vida dele, era irrepreensível. Ele não abusou ninguém, ele não usou o poder dele contra uma pessoa indefesa, ele não diminuía as pessoas em volta dele, e até onde a gente sabe é um cara que simplesmente cumpriu a função dele de imperador. Sendo que ele tinha toda a tentação do mundo para abusar daquele poder. Ele é um negócio assim, ele foi adotado, né? Ele foi numa leva de... Fala assim que foi uma sequência de bons imperadores de Roma. Que era um negócio meio difícil de acontecer. Foi o quê? Nerva, Adriano, né? Antonino Paius e ele. Eu esqueci de algum. Só que o Antoninus, que adotou ele para treinar ele para ser imperador, ele tinha um outro filho. Aí tinha aquele negócio. Chegou na hora de escolher a sucessão do trono, que quando você tem dois possíveis herdeiros ao trono, o que acontece? Briga, um mata o outro. Mata. O que o Marco Aurélio fez? Ele nomeou o irmão dele como co-imperador com ele. Não vou brigar. Ele dividiu o poder. Isso é uma coisa assim... raríssima. Principalmente se você considerar o ambiente político romano, é uma coisa de fato que você precisa de uma retidão moral gigantesca.
Não só isso, você tem que ter uma retidão moral se colocando sobre risco, porque você tá dando poder pro cara. E ele não sabe se tem a moral pra não matar ele, né? Mas, tipo assim, ele dividiu o poder, né? Claro que, obviamente, se você julgar pelas sensibilidades que a gente tem hoje em dia, que estão corretas porque a gente evoluiu, você pode achar vários problemas. Ele, obviamente, reinou sobre Foi imperialista, colonialista, colonialista, etc. sobre o império, né? Não tem como você falar. Não tem como o império ser moral, né? O império que tinha escravocrata e coisas do tipo. Mas se você jogar com a luz da moral na época dele, obviamente ele foi um sujeito... Irrepreensível para aquela época. Não, irrepreensível para aquela época, de fato. Então você tem tudo isso. É uma filosofia muito interessante, que chama você a ter a responsabilidade total pelos seus atos e pelo que você coloca no mundo. Eu sou estoico? Não. Eu tenho meus problemas com o estoicismo, que é exatamente por essa questão de você buscar essa indiferença em relação às coisas do mundo que você não controla. Porque você chega no ponto do sofrimento alheio. Eu devo ser indiferente ao sofrimento alheio no sentido de não deixar ele me afetar? Eu posso não deixar ele me afetar, mas tem um outro contraponto também. O estoicismo não é uma filosofia egoísta, no sentido de só se pensar em você mesmo. Porque ele tem todo o negócio de que você é um cidadão primeiro na sua casa, na sua cidade, no seu país e no mundo, no universo, na humanidade. Você tem responsabilidades com a sua família, com a sua cidade, com o seu país e com a humanidade no geral. Porém, eu acho que a empatia que você tem com o outro, principalmente com o que sofre, ela só emerge dessa capacidade que você tem de se colocar no lugar da pessoa e sofrer você mesmo, sabe? Ou pelo menos ter um sofrimento vicário pela pessoa. Você não ser indiferente nesse sentido. Acho que o cristianismo está certo nesse sentido, tá? Então, obviamente que eu não quero buscar essa indiferença total em relação ao mundo. Eu acho que sofrer faz parte da vida. Sofrer, inclusive, por coisas que você não pode controlar. Mas eu entendo que é uma filosofia muito importante que me faz pensar muito no meu lugar no mundo e em relação a outras pessoas também. O ideal é você não... É você considerar tudo e reter o que é bom. Sim, Considerar, ler, aprender, saber o que o outro pensava, reter o que é bom e deixar passar aquilo que não é bom para você, basicamente. Mas é interessante, se você quiser estudar algum aspecto de filosofia moral, o estoicismo é muito fácil, porque principalmente quando você chega lá em Epicuro, Epiteto. Se eu falei Epicuro antes, desculpa, tá? Epicuro é outra coisa, epicurismo. Eu troco os nomes, Epiteto. Quando você chega em Epiteto, ele dá uma ênfase muito grande na parte da moral, de como você deve viver sua vida. Isso é diferente, por exemplo, da moral tradicional que a gente costuma receber, que é tipo, a gente faz isso porque é costume. Ou da moral religiosa, a gente faz isso porque Deus quer. Embora o cristianismo também tente se justificar em modos racionais. O cristianismo foi uma religião que cresceu no ambiente greco-romano. Então, obviamente, todas essas demandas de racionalidade também estão impressas no cristianismo. Portanto, que você tem que dar culto racional a Deus, né? Mas, normalmente, não é assim para a maior parte das religiões. Filosofia moral é isso, você vai pensar racionalmente. Você tem que justificar o seu comportamento, as suas normas morais com argumentos. O estoicismo é muito interessante porque você chega em Epiteto, ele isola a parte moral totalmente. Porque essas filosofias eram a filosofia de tudo. Você pegar lá, você vai estudar o epicurismo, que era o grande concorrente dos estoicos. É uma coisa assim, eles tinham uma visão de mundo. Você tem uma parte de filosofia natural, de como o mundo funciona. Eles acreditavam na teoria atômica, que o mundo era átomos no vácuo e coisa do tipo. E aí eles vinham e chegavam na conclusão de como você deveria agir e tal. No Epiteto, o que ele te facilita é que ele isola muito disso, ele tira essa parte da filosofia natural, tem um pouco ali de filosofia da religião, porque ele crê em Deus, acha que você é parte de Deus, tem várias coisas ali que casam, inclusive, com o cristianismo. Só que ele isola a parte moral para você se focar só nela. Então, para quem quiser estudar o tema primeira leitura, facilita bastante, tá? Porque você vai ler outra filosofia que vai lidar com coisa cosmológica e coisa do tipo, aí você tem que ter mais o contexto de coisas da época, de pensadores da época, enfim, fica mais complicado. Tá aí a minha dica.